Aleluia, de pé, igreja. 1 Coríntios, capítulo... Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Crianças de 3 a 7 a 9 anos, pode se dirigir a essa linha, você terá um culto especial. Papai e mamãe, pode liberar essas crianças, elas terão um culto. Queridos, é com essa presença maravilhosa do Senhor, eu gostaria de trazer uma reflexão diferente que nós trouxemos pela manhã, uma reflexão sobre o verdadeiro significado da Santa Ceia e a gratidão, a comunhão que nós devemos ter nesse momento. Estou vendo muitos rostinhos aqui, sorridentes. Eu quero dizer que talvez você não saiba, mas nós estamos passando por uma guerra em Brasília. Quem sabe qual é essa guerra? A dengue. Então você sabe. E aí, irmãos, quem sofre com a dengue? Todo o sistema público e os pastores. Nós também passamos grande dificuldade, aperto, porque a dengue, podem orar lá na sala. A dengue, quando ela pega, como diz o pastor Neves, ela deixa riada de verdade. E aí as pessoas, elas têm uma referência espiritual, que são seus pastores, e elas ligam, e infelizmente, irmãos nossos, em Águas Lindas, em Ceilândia, faleceram essa semana por conta da dengue hemorrágica. E mesmo nós pedindo a Deus para que Ele visitasse os hospitais, eu não sei esse ano o que tem diferente, o que está levando a óbito, mas a irmã Pamela está aqui com o irmão Leonardo. Nós recebemos aí, agora sexta-feira, na quinta-feira, a irmã Pamela mandou uma mensagem muito desesperada, dizendo: pastor, ore pela, não sei se é minha mãe, meu tio, minha irmã. Ela estava muito grave já com dengue, agora está indo para UTI, dengue hemorrágica. Eu falei, eu vou dobrar meu joelho daqui a 10 minutos, quando eu chegar, vou lá no meu quarto, eu vou orar. E eu falei: Senhor, eu quero receber do Senhor uma mensagem para essa família aflita. E ali eu dobrei meu joelho. A irmã Pamela, o Léo, ele toca aqui o violão aqui no Ministério de Louvor. E aí eu tive a visão de que Deus visitava no leito da UTI e Deus levantava aquela pessoa. Uma outra visão que Deus tinha me dado há um tempo atrás é que a pessoa estava cercada de flores e outras pessoas. Ele falou: olha, infelizmente a notícia não é boa. Há 2, 3 semanas atrás. Mas eu vi Deus levantando a tio, a mãe da Pamela. E eu falei assim: Pamela, paz do Senhor. Ela já estava lá com emojizinho, perguntando: e aí, pastor? Eu falei: eu orei. Eu vou mandar esse áudio, depois eu quero que você mande um áudio lá para sua casa, para sua família, no grupo da sua família. E eu orei naquele áudio e falei: olha, assim diz o Senhor, eu vou levantar, conta 2 dias, eu levantarei, vai ter alta, restabeleço por completo essa saúde. Irmãos, para a glória de Deus, no outro dia, no mesmo dia começou uma melhora súbita, Deus começou a agir, o Espírito Santo começou a agir, e ela mandou na sexta-feira agora, falou: pastor, estamos saindo de alta, estamos indo para casa, para a glória do nosso Deus. É o nosso Deus que continua agindo. Então, hoje eu recebi mais notícias, tem... pelo menos vou citar que são muitos membros da nossa igreja com dengue. Ainda há pouco chegando notícia que o irmão Magno também, né, irmão Bedilmo? Pode estar com dengue. Então nós vamos orar no final, nós vamos orar. Mande no grupo, nós vamos colocar na cesta de oração. Amanhã estaremos aqui orando pela saúde. No mês de fevereiro nós vamos orar pela saúde da nossa igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor. Olha Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu de quem? O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi, tomou o pão, o que mais? Tomai e comei, que é partido, fazer isto. Continua, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória
de mim. Sente glorificando, que o Senhor possa nos usar poderosamente. Amados, essa semana eu vi uma polêmica em relação a um pastor que falou de um dorama. É isso? É dorama? Houve uma polêmica muito grande. As pessoas vêm em cima, geralmente do pastor, para saber qual é a nossa opinião. E o que é que eu penso? Que o altar, ele foi feito para pregar. Nós temos aqui a Bíblia. Irmão, se eu pregar de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que eu ministrar a palavra de Deus, Deus vai me dar uma palavra diferente. Esse alimento, a palavra de Deus, é um alimento inesgotável. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Amém? Então, se existem pessoas, não estou aqui criticando, esse vídeo vai para a internet, mas o que é que eu respondi nas minhas redes sociais? Se existem pessoas que já não estão falando do amor de Deus, da cruz, que é o maior palco do amor de Deus, é a cruz. É tão bom falar da cruz, e pela manhã, se você acessar lá, nós falamos que a cruz, ela é o maior palco do amor de Deus, pelo ser humano que ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo. Se as pessoas já não estão mais se inspirando na Bíblia, é porque elas não estão mais recebendo, elas não estão conectadas na videira. Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se não está mais fluindo, é porque não está mais recebendo. Porque essa palavra, ela não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Quem entendeu isso, diga amém. Eu sempre vou pregar em empresas, e aí tem um desses empresários, eu chego lá com versículo, falo, olha, o versículo fala assim, e ele fala assim, pastor, eu tenho 2 Bíblias aqui, eu leio todo dia, mas eu não consigo ter essa revelação. Ele fala isso para mim. Aí você fala essa revelação, isso fica no meu coração. Eu falei assim, pois é, você precisa que o autor que esteja aqui ao seu lado, você precisa buscar então o Espírito Santo. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Paulo, aqui escrevendo aos Coríntios, pode deixar lá, ele fala, porque eu recebi ele está ensinando aquilo que ele recebeu da fonte inesgotável de sabedoria, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Se nós não estamos ensinando, é porque nós não estamos também recebendo. Se você não tem sido fonte, referência de oração, de ministro talvez ministro da sua casa, sacerdote, ministro de louvor. Ontem eu falei no nosso encontro de líderes aqui, a sala estava cheia. Eu falei para ele, tudo que nós fizermos ao Senhor, a excelência que nós fizermos para o Senhor, ela agrada a Deus, abençoa pessoas, e a excelência que nós fizermos, quando colocamos a excelência para Deus, irmãos, nós estamos fazendo aquilo com muito amor, e nós devemos fazer com excelência para Ele, porque tudo que Deus nos deu, Ele nos deu com excelência. O que, pastor? O seu Filho Jesus, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor. Sim ou não? Deus, então Ele nos deu aquilo que... E nós às vezes queremos oferecer a Deus algo ali mediano, mas nós precisamos oferecer a Deus, falei isso para os líderes, que nós precisamos oferecer a Deus o nosso melhor, e é Ele que vê, é Ele que nos honra. Precisamos voltar a ser referência. Quando nós recebemos do Senhor, olha só, esse homem chamado Paulo, ele recebia do Senhor. Pastor, eu preciso ter uma teologia diferenciada, eu preciso ter uma teologia talvez sistemática, eu preciso mais de hermenêutica, eu preciso então interpretar. Não, amados, você precisa e pode estudar sim a teologia, mas o que mais você precisa, para você ser uma referência de homem e mulher de Deus, o que mais você necessita para você receber do Senhor, chama-se isso que nós vamos fazer hoje. Diga comigo, comunhão, intimidade. Se você tem intimidade com Deus, eu vou pedir oração para você. Você já, muitas das vezes, já sabe a minha necessidade. Se você é um homem e mulher de Deus, tem intimidade,
E às vezes nós pastores precisamos também dessa oração. Fala, ora aqui por mim. A pessoa pega na minha mão e fala, olha pastor, tal coisa aconteceu, mas Deus está dizendo que Ele vai fazer dessa forma. Eu sei que aquela pessoa está recebendo direto da fonte, a fonte inesgotável, que é o Senhor. Nós precisamos ser então essa referência. Nós precisamos voltar. Pastor, o que é que está impedindo então a minha oração? O que é que está impedindo? A nossa falta de comunhão, a nossa falta de excelência em buscar a Deus, a nossa falta de constância, ela faz com que essa fonte seja cortada. Porque, amados, se você buscar com integridade, se você se aproximar de Deus, então Ele se aproximará de vós. Se você buscar o Senhor, você o achará. Então me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se você quer ser achado de Deus, busque esse Deus, busque a resposta que você precisa. Sabe o que Deus me revela nesse momento aqui? Você sabe que é com você. Alguns daqui estão precisando de um direcionamento do Senhor. E você chegou aqui e falou, Senhor, eu preciso de um direcionamento. Eu tenho duas possibilidades. Eu preciso de um direcionamento. Sabe o que Deus manda te dizer? Busque a mim. Busque o Senhor de todo o teu coração. Ele vai se revelar em sonhos. Ele vai se revelar sobretudo na palavra dele. Mas você vai ter um direcionamento. Você vai ter um norte. Deus, Ele vai te dar um direcionamento. Deus vai te dar uma resposta. Quantas vezes nós aqui temos instruções? Quantas vezes nós temos aqui grandes palavras? Mas tudo aquilo que nós precisamos, às vezes, é uma instrução do Senhor. E Paulo, ele só dava aquilo que ele recebia do Senhor. Então, pastor, qual era o segredo deste homem? Qual era o segredo de Moisés? Ele descia ali do monte, fumegando, aquele homem cheio de Deus. Ele não recebeu lendo nenhum pergaminho. Moisés, ele tinha aquela autoridade, porque ele recebeu do Senhor. Mas quando Josué, ali, quando Moisés passa o bastão para Josué, Moisés fala, olha, eu vou estender a minha mão sobre você, Josué. E o Espírito Santo de Deus, olha só, irmãos, ele poderia dizer, você é um homem capacitado, Josué. Você já preenche todos os pré-requisitos para assumir essa grande multidão. Você é um teólogo, você é um pós-doutor em teologia. Não, ele falou assim, você vai, sim, assumir essa multidão, porque o Espírito de Deus, Ele vai contigo, onde tu pisares. Aí tem uma condição, apenas ser forte e corajoso. Amados, para nós sermos homens e mulheres de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é ser forte, ser corajoso. Não olhe nem para a direita, Josué, nem para a esquerda, porque o Senhor, não é você, o Senhor fará com que a tua liderança conduza esse povo à terra prometida. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? Seja forte e corajoso, porque você pai, você mãe, você líder, você que está nos braços do Pai, você vai fazer a sua família a ser conduzido também para a terra de Canaã celestial. Amém, igreja? Precisamos receber do Senhor. Estava conversando com o pastor Claudeci, ele falou assim, pastor, como a palavra pela parte da manhã me edificou? Porque, pastor, quando nós sabemos que é o pastor que está pregando, ele estava falando comigo no gabinete, nós sabemos que é para a gente, ainda que seja uma palavra de chicote, nós tomamos posse do que é para o nosso coração. Mas, irmãos, essa palavra eu falo, não é do pastor Pantoja, pastor Marcelo Pantoja. Eu apenas estou recebendo aqui do Senhor o que também estou ensinando. É a prática do dia a dia. E ele fala assim, continuando, e tendo dado graça, dado o quê? Graça. Santa Ceia é um momento de, então diga comigo, gratidão. Gratidão por quê, pastor?
pelo sacrifício. Você já parou para pensar, amados, que nós conversamos pela manhã? O sacrifício da cruz. Você já parou para pensar tudo aquilo que Isaías 53 nos narra? Isaías 53 não é uma narrativa pós-cruz, é uma narrativa profética. Pode colocar aí. Todo o sofrimento, aquilo na integralidade que Isaías 53 narra. Que ele foi humilhado, que ele foi rejeitado, que ele foi rejeitado. Irmãos, já experimentou uma rejeição? Será que você, mulher, homem, nós já experimentamos a rejeição? Você sabia que um dos temores do ser humano é a rejeição? As pessoas lutam para não ser rejeitada e a rejeição ela dói. Sabe aquele momento que alguém te rejeitou? Porque nós queremos ser amados. Nós queremos participar, nós somos seres relacionais, nós vivemos numa sociedade de relacionamento. Então eu quero abraçar, e eu sou pegajoso, irmãos. Eu gosto de sair abraçando. Na Covid eu tinha que me policiar, porque eu ia no velório, fazer velório, e eu estava abraçando lá as pessoas. Mas eu passei 40 anos da minha vida abraçando. Vocês sabem, nós somos relacionais, nós queremos abraçar, pegar na mão. Então, nós precisamos entender que a comunhão, ela é importante. Mas deixa eu falar algo para você sobre a comunhão. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu por nós. Ainda sobre a cruz, Ele foi rejeitado, nós estávamos falando sobre rejeição. Foi rejeitado pelo Império Romano, as autoridades do Império Romano, pelas autoridades judaicas, pelo Sinédrio. Ele foi rejeitado pela multidão que o aplaudia. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus discípulos, pessoas que estavam próximas. É a pior rejeição. Pensa numa dor, uma dor é ser rejeitada por pessoas próximas, porque a pessoa que está longe não tem problema. A pessoa que nós não conhecemos pode rejeitar e às vezes não sentimos. Mas a rejeição de pessoas próximas dói. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi traído pelos seus discípulos, por Judas, foi negado por Pedro. Então, ele sofreu e nós precisamos ter gratidão, porque lá em Isaías vai dizer que foi por nós, pelas nossas feridas, Ele tomou sobre si as nossas dores. Mas, além da gratidão, além de nós pegarmos esse momento aqui, relembrarmos do grande amor, e eu, só de lembrar que Ele continua me amando, e Jesus continua, amanhã será segunda-feira, e Ele vai continuar me amando, aleluia. Eu sinto esse amor, essa proteção do Senhor, e Ele te ama. Jesus está dizendo, eu te amo, filho. Você pode ter sido rejeitada, você pode ter sido rejeitada por alguém que era para te amar, mas Deus está dizendo, eu te amo. Jesus, Ele é um Deus de amor, aleluia. Esse capítulo também, ele fala que nós devemos fazer uma autoanálise. E Santa Ceia também é um autoexame de consciência. Consciência do quê, pastor? Da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Será que nós fomos um pouquinho melhor, um pouquinho mais crente, um pouquinho menos, talvez, pecador, mentiroso, enganador do que o ano passado? Será que nós melhoramos em algo? Ou nós continuamos defraudando o nosso irmão? Ou continuamos com aquele pecado de estimação? Irmãos, nós pastores, nós lemos as pessoas. Nós sabemos quem está mentindo, quem não está mentindo. Quem tem pecado de estimação. Quem trata a sua esposa na nossa frente com cordialidade, mas por trás destrata. Quem trata seu filho com grosseria. Nós sabemos, nós lemos, sem falar, que o Espírito Santo de Deus revela também.
Nós precisamos então avaliar a nossa vida. Será que eu estou sendo um bom esposo? Irmãos, o problema do crente é que ele não faz essa autoavaliação. Ele pensa que está bom, olha, eu sou um show, eu sou o homem show, está tudo bem, eu trago sustento, então a minha esposa não tem que reclamar de nada. Eu pago a escola dos meus filhos, então não reclamo. Não, amados. Isso aí é obrigação, papai. Isso aí é obrigação. Você tem que oferecer muito mais do que isso. Você precisa conduzir o teu filho no caminho que ele vai andar. Você precisa fazer o devocional com seu filho. Você precisa passar a masculinidade para o seu filho. O que é que um homem deve fazer? Como um homem deve tratar uma mulher com respeito. E nisso nós podemos melhorar como sociedade, como homens e mulheres. Nós precisamos olhar então, e será que houve uma melhora na minha leitura da palavra de Deus, na minha busca pelo Espírito Santo? Ou apenas eu sou a mesma pessoa? Se nós buscarmos e fizermos as mesmas ações, nós sempre teremos os mesmos resultados. Quem entendeu isso, diga amém. Deus quer que você tome decisões. Diga comigo, decisões. 2024 você vai tomar algumas decisões que irão impactar não só em 2024. Algumas decisões que Deus vai colocar no seu coração irão impactar o ano de 2025, a década, essa década agora. Algumas decisões que você vai tomar. Mas homem de verdade, mulher de verdade, ela olha para si, ela faz essa autoanálise de consciência e toma decisões voltadas aqui no Espírito, decisões no Senhor. Mas além dessa consciência também, a nossa, o relacionamento, nós precisamos analisar o nosso relacionamento. Por quê, amados? Afinal, a comunhão nossa, horizontal, ela interfere na comunhão vertical. Eu vou repetir, afinal, o nosso relacionamento aqui com meu irmão, ele vai interferir de forma proporcional e direta ao nosso relacionamento com Deus. É por isso que não é bom você, que diz que é homem e mulher de Deus, mas você não fala com o seu vizinho. É por isso que é bom você consertar a sua vida. Você que defrauda o seu irmão, você que tem aquela mania de falar de um para o outro, de fofocar, de mentir, de chamar aquele palavrão, de agredir, e aí você vai lá, mas eu vou lá na tarde de milagre, então eu vou agora fazer uma campanha, a sua oração não será atendida. Talvez você esteja se enganando, talvez você esteja orando, Senhor, porque o Senhor não fala. Ontem nós tivemos, interessante, né, pastor? O que é que um homem falou ontem para a gente? Que ele entrou até numa caverna, orando, e Deus não atendeu. Mas aí, existe uma geração de igrejas que valorizam os milagres, mas não valorizam o caráter. Existe uma geração que é do manto, roda, e eu, amados, amo a presença do Espírito, revelação. Acabei de falar que Deus me usou aqui. Mas, irmãos, entre o caráter e você, naquele grande dia, né, Jesus ele fala, muitos verão em meu nome, olha, em teu nome eu fiz isso, eu aconteci, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então existe algo especial para essas pessoas, e nós temos ido atrás dessas pessoas. A igreja tem ido no Instagram, e a irmã do Pix agora que apareceu, a famosa, ela ora, e ela é a pastora do Pix. E aí, irmãos, nós temos que explicar para grandes juízes, grandes advogados. Vem, que é isso aqui, pastor Pantoja? Rapaz, a Giovana teve que explicar. O que foi que a Giovana teve que explicar essa semana passada? Você falou para mim? A pastora do Pix, não foi? Ela teve que explicar dentro da presidência do banco. Por que a gente faz isso? Ela falou, a gente? Nós não fazemos isso. E aí perguntaram lá no meu Instagram, por que vocês falam como é o nome do Dorama?
É dorama, né? Dorama? Por que você fala? Nós pregamos a autêntica palavra de Deus na nossa igreja. Nós não falamos dorama, não. Então, meus amados, o nosso relacionamento horizontal, ele vai interferir diretamente no nosso relacionamento vertical com Deus. Talvez se Deus você não esteja recebendo do Senhor, porque existe alguma falha nessa comunicação, talvez seja alguma falha nesse caráter, mas eu sei em nome de Jesus, que hoje cai por terra, onde houver uma falha de caráter, hoje cai por terra, porque Deus quer trazer um novo para famílias, para homens, formar homens de caráter, mulheres de caráter nessa igreja, aleluia, para mudar famílias, para você ser o exemplo para o seu filho, para você ser o exemplo para a sua filha, para sua filha pedir, papai, ore por mim, estou com uma dor de barriga aqui, ou seu filho pedir, pai, deixa eu ajoelhar aqui no seu lado, orar. Nós precisamos ser a referência para a nossa casa, para os nossos irmãos, para a nossa mãe, para o nosso pai. Então nós precisamos. Martin Luther King, ele fala que o que afeta diretamente uma pessoa, afeta todos indiretamente. O que afeta diretamente uma pessoa, afeta todos. O nosso caráter duvidoso, ele vai afetar a nossa família, vai afetar o relacionamento com Deus, afetar a conexão e a fonte. A fonte não, estou falando a mensagem, a conexão. Santa Ceia também é renovação do compromisso. A oportunidade da Santa Ceia para renovar o compromisso de cada um com Deus. Esse aqui é o momento então de eu refletir, fazer essa autoanálise na minha vida, nos meus relacionamentos. Eu esqueci algo aqui, mas Deus colocou no meu coração para eu voltar aqui. Lá em Provérbios 18:1, antes de eu avançar, já vou terminar. Olha isso aqui. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sabedoria. É o solitário. Como eu falei para vocês, nós somos seres relacionais. Não se isole. Às vezes a pessoa fala, mas eu sou humilde, eu não vou. Não, irmãos, isso aí, muitas das vezes, é um egoísmo. São pessoas egoístas. Se esforce. Relacionamento. Sabe o que é relacionamento? Relacionamento é plantar. Relacionamento é você ir ao encontro para se relacionar. Ah, mas aqui nessa igreja ou aqui nesse trabalho, ninguém fala comigo. Mas aí eu pergunto, a gente sempre pergunta aqui, né, pastor Neves? Mas você plantou? Você cultivou essa plantinha do relacionamento? Será que você cultivou a plantinha no casamento? Você cultivou, mas o meu filho é isso. Mas às vezes nós precisamos voltar e entender que o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o marido, com a esposa, com o filho, com o nosso pastor, com o nosso líder, ele precisa de água, ele precisa de atenção, ele precisa ser cultivado. Não se isole. Mas a minha oração não está sendo atendida. Lá em 1 Pedro 3,7, o que diz? Coloca lá. A Bíblia diz que o marido que não trata a sua esposa devidamente, ele terá suas orações interrompidas. Pastor, que escândalo essa Bíblia. É por isso que Deus não está atendendo, pastor, minha oração. É a Bíblia que está dizendo. Aquele homem, isso aqui é um princípio, serve para a mulher que está orando e Deus não está atendendo. A Bíblia diz então que o marido que não trata a sua esposa devidamente terá suas orações interrompidas. Diga comigo, a comunhão horizontal afeta a minha comunhão vertical. Isso aqui é um belo exemplo de que a nossa comunhão, ela afeta. E para finalizar, a renovação desse compromisso, momento de se voltar para o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, ajustar esse GPS, falar, Senhor, mês de fevereiro, eu vou abrir mão de tal coisa. Mês de fevereiro, eu vou abrir mão desse pecado de estimação, dessa tentação. Quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Momento de Santa Ceia, fique de pé, já pode vir para cá.
É um momento de comunhão entre os irmãos. É uma comunhão saudável, irmãos. Eu quero te chamar para uma comunhão saudável. Qual é essa comunhão saudável? Eu errei, meu irmão me perdoa. Mas se ele errou, meu irmão me perdoa. Eu não quero perder a sua amizade, porque lembre-se que apesar dos nossos erros, Jesus, Ele está aqui para fazer essa reconciliação de você com o Pai. Amém, igreja? Nós vamos ver na Bíblia várias parábolas sobre o perdão, e nós temos dificuldade de perdoar. E Deus está dizendo aqui para pessoas: é tempo de perdoar, é tempo de liberar perdão, porque existem pessoas aqui travadas, situações travadas, porque simplesmente não perdoaram. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para dizer: eu te amei primeiro e te perdoei primeiro. Por isso, é tempo de você liberar esse perdão para essa pessoa. Feche seus olhos. Pastor, mas talvez tenha sido a pessoa o ofensor. Perdoe a si mesmo. Isso vai fazer bem para você. Libere. Perdoar é liberar um fardo. Se você for ver a tradução de perdão, é livrar-se de um peso. Deus está pedindo para pessoas aqui: livre-se desse peso. Deus quer restaurar relacionamentos de pai com filhos, de avós, de tios, de irmãos, relacionamento conjugais. Ele quer restaurar. Se talvez você tenha pecado, para ser confessado, eu vou te dar 1 minuto e você vai orar ao Senhor. Continue com os olhos fechados. Deus quer ser a tua fonte diária. Deus, Ele quer ser a tua fonte. O Espírito Santo quer ser a tua fonte de sabedoria. Ele quer ser a tua fonte para tomar decisões. O Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite, aleluia, Ele quer ter comunhão, Ele quer ter mais intimidade contigo. Ele quer te tomar, aleluia. Ele quer pegar a tua boca, Ele quer pegar o teu ser. O Espírito Santo quer mudar a história da tua família. Ele quer que você seja referência na tua casa, no teu trabalho. Ele vai te dar autoridade para você levantar a mão e, querido, mudar cenários. Você vai poder dizer assim: porque eu recebi do Senhor. Você vai poder dizer isso. Você vai receber do Senhor tantas revelações. Você ainda vai receber do Senhor tantos direcionamentos. Você ainda vai receber do Senhor, querido, tantos momentos em família. Você ainda vai receber do Senhor. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia. Deus de glória. Você ainda vai receber do Senhor. Aleluia. Ore ao Senhor. Nós vamos começar o cerimonial. Estenda suas mãos. Senhor Deus, eterno Pai, consagramos a Ti mais uma vez, ó Deus, esse elemento, ó Pai, que representará